Om Jnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurumilitam Jena Tasmai Shri Guruve Namaha Mukankarati Vachalam Pangulangayate Girim Yatkripa Tamaham Bande Shri Guru Dinutarinam Vancha Kalpataruvishya Kripa Shindu Vyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Entonces entré un minuto antes porque mi laptop está trabando todo. Entonces fiz tudo antes para entrar a tempo. Se alguém estiver aí, acho que não tem ninguém. Mas se alguém depois puder dizer se se escuta bem. Principalmente se se escuta bem. Também se se enxerga bem. Agora vou ler o verso de hoje. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasa Tato Jayamudidayet. Estão lendo do verso de hoje. Maitreya Uvacha Evam Samuditastena Kapilena Prajapati Dakshinikritya Tamprito Banameva Jagamaha. Maitreya Uvacha, o grande sábio Maitreya disse, Evam assim, Samudita interpelado, Tena, por ele, Kapilena, por Kapila, Prajapati, o progenitor da sociedade humana, Dakshini Kritya, tendo circunvalado, Tam, a ele, Prita, estando pacífico, Banam, para a floresta, Eva, de fato, Jagama, ele partiu, então. Então, tudo certo? Se escuta bem? Né? Se escuta bem, se vê bem, normal. Tem alguém que levantou dedo, assim que deve ser. Sri Maitreya disse, assim, quando Kapila, o filho de Kardama Muni, falou-lhe tudo o que tinha a dizer, Kardama, o progenitor da sociedade humana, circundou-o e, com espírito bondoso. Obrigado, Alexandre. E com espírito bondoso e pacífico, partiu imediatamente para a floresta. Significado de Srila Prabhupada: ir para a floresta é compulsório para todos. Não se trata de uma excursão mental, a qual uma pessoa vai e outra não. Todos devem ir para a floresta, pelo menos na fase de Vanaprastha. Ir para a floresta significa abrigar-se 100% no Senhor Supremo, como explica Prahlad Maharaj em suas conversas com seu pai. Sada Samudvigna Dhyam. Srimad Bhagavatam 755. Obrigado para Bioma. As pessoas que aceitam um corpo material e temporário vivem cheias de ansiedades. Não devemos, portanto, nos deixar afetar tanto por este corpo material, sino que devemos tentar nos libertar dele.
O processo preliminar para libertar-se é ir para a floresta ou abandonar as relações familiares e dedicar-se exclusivamente à consciência de Krishna. Este é o propósito de se ir para a floresta. Caso contrário, a floresta não passa de um lugar de macacos e animais selvagens. Ir para a floresta não significa tornar-se um macaco ou um animal feroz. Significa apenas aceitar exclusivamente o abrigo da Suprema Personalidade de Deus e ocupar-se plenamente em serviço. Na verdade, não é preciso ir para a floresta. Atualmente, isso não é nem um pouco aconselhável para um homem que passou toda a sua vida em grandes cidades. Como explica Prahlad Maharaj, Hitvatma Patam Grihamanda Kupam, não devemos ficar perpetuamente ocupados com as responsabilidades da vida familiar. Porque vida familiar sem consciência de Krishna é como um poço camuflado. Estando alguém sozinho no mato, se cair num poço camuflado e não houver ninguém para salvá-lo, ele poderá chorar por anos a fio e ninguém verá ou ouvirá de onde vem o choro. Para tal pessoa, a morte é certa. Da mesma forma, aqueles que estão esquecidos de sua relação eterna com o Senhor Supremo estão num poço camuflado da vida familiar. A posição deles é malfadada. Prahlad Maharaj aconselha-nos a abandonar esse poço de alguma forma e adotar a consciência de Krishna, livrando-nos assim do enredamento material que é cheio de ansiedades. Jai Srila Prabhupada Ki Jai. Magyana Timirandasya Gyananchana Shalakaya Chakshurum Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Então, aqui estamos vendo algo que não se vê muito na prática nos membros do movimento da consciência de Krishna no Ocidente. É algo que se vê muito, sim, nos Vaishnavas, Gaudiya Vaishnavas, em lugares como Navadvip, Mayapur, Vrindavan, Puri. Por quê? Porque existe todo um treinamento que já vem da família. Krishna disse que aquele yogi que fracassa, ele nasce numa família boa, de devotos ou de brahmanas. E então ele pode continuar a prática da consciência de Krishna, sem obstáculos. Por que seria isto? Por que o prêmio de Krishna, de tentar o caminho da transcendência, é nascer numa família uma boa família, depois de desfrutar o mundo celestial, lógico? Porque uma boa família é equilibrada, conhece as escrituras, por isso são brahmanas, vaishnavas. Quando a criança nasce nessa família, já sabe suas obrigações. Eu lembro de uma pessoa que se chamava Goura, que costura as roupas em Mayapur, na rua que vai para o Yoga Pit. Tem um devoto, Vaishnava Gaudiya, costureiro, faz roupa de deidades. E ele é da linha de Bhaktisiddhanta. Seu avô conheceu Bhaktisiddhanta, seu pai também, mas seu avô principalmente. E ele me falou que toda a sua família saiu do lar. O avô saiu do lar. E um dia eu estava falando com ele e passou a bicicleta um senhor assim de açafrão e ele me disse: "Se aí é meu pai." E o pai nem olhou para dentro da loja, assim, passou de bicicleta.
Assim, isso é cultural, é um treinamento em uma cultura que tem 4 princípios: Dharma, Artha, Kama e Moksha. Moksha, libertação, também tem seu preço, também tem suas condições. As condições de libertação é que nós temos que, Hare Krishna Prabhu, Haridarshan Ki Jai, para alcançar libertação não é uma coisa assim que vem independentemente de como tenhamos vivido nossas vidas. Por isso, o primeiro dever é Dharma. Nós aprendemos que a primeira coisa é Dharma. E Dharma significa ser justos e também seguir as escrituras e os deveres para cada um. Pita nasashyat, mata nasashyat, pati nasashyat, guru nasashyat. Isso é Dharma. Não se deve tornar uma pessoa um pai se não pode libertar seus filhos. E uma mulher, mesmo que seja muito dedicada aos filhos, matar nasashyat. Não se deve uma mulher se tornar uma mãe se não puder libertar seus filhos. O marido, mesma coisa. O que significa libertar seus filhos? Na cultura védica, assim como os pais têm o dever de ver que os filhos avancem na vida espiritual, os filhos também, como Kapila Devi está mostrando aqui, têm o mesmo dever de ajudar seus pais a que eles possam ir para o mundo espiritual, ou pelo menos avançar, sair de... Prabhupada diz, não se deve estar perpetuamente acreditando que tenho responsabilidades familiares. Isso não é verdade. Tudo tem seu momento, tudo tem seu tempo, tudo tem seu prazo. Uma criança não tem responsabilidades de pagar contas. E da mesma forma, um idoso também não. Então existe uma fase em que uma pessoa não deve pensar que acima de meus ombros devo continuar com todo o fardo para que não cortem a luz, para que não cortem a água. Não, se se fez certinho o Dharma, todos os filhos vão ajudar. Se se fez certo, hoje o Dharma é pagar INSS também, porque é uma cultura que está diferente das épocas passadas. Prabhupada disse uma vez que um homem tinha muitos filhos, e ele pensava, bom, depois cada um vai ajudar um pouco quando eu seja idoso. Pronto, eu vou viver bem. Então era normal ter muitos filhos. E a pessoa e pelo menos poder que a esposa, que a mãe esteja bem. O homem também tem que comer, dormir, não mais se acasalar, mas tem que comer, tem que dormir. E tem que ter algum abrigo, né? Para não ser mordido por um animal ou atacado por um louco. Mas realmente, o que se preocupa mais é que o dever da família era ver que a mulher, na época antiga, onde as mulheres não iam para a rua ou pela internet, não eram advogadas, médicas, assistente social, trabalho em banco, enfermeira, gerente, administradora, diretora de escola. Não, nada disso. Então, não tinha nem aposentadoria. Hoje tudo mudou. Mas mesmo assim, existe o dever de garantir que os filhos sejam empáticos. Mas para isso tem que saber como lidar com os filhos quando são novos e jovens e adultos também. Chanakya Pandit diz, Lalayet Panchavarshani Dashavarshani Tadayet Prapte tu Sodashe Varshe Putra Mitra Vadacharet
Los primeiros 5 anos acaricie seu filho. Até os 14, 15, eduque para ele não sair desviado. Mas, quando já chegou a certa idade, só resta um comportamento dármico. Putra mitra vata charet. Seja mitra. Seja amigo. Mãe, que o filho sinta que ela é amiga. Pai, que o filho sinta que ele é amigo. Aí sim, não vai ser um fardo para os filhos ajudar os pais, ou a mãe e o pai ir para um ashram para ocupar-se em serviço devocional. E claro, também temos que pagar a aposentadoria para poder ocupar-nos em serviço devocional. A aposentadoria pode parecer algo material, sem dúvida, algo mundano. Mas nesta época, ou então um investimento, enquanto se trabalha. A pessoa que quando era nova se ocupou em Bhakti Yoga 100%, como nós aqui, eu entrei no movimento 50 anos atrás. Tinha 18 anos de idade, era magro, novo, e corria todo dia com uma bolsa de Sankirtan na rua. Ganhávamos maratonas, servíamos, cozinhávamos. Nada de universidade, nada de guardar dinheiro. Mas um belo dia, a mente nos mostra que tínhamos apego à atração ao sexo oposto. Então, o mais honesto a se fazer é se casar. Hoje as pessoas, às vezes, jovens nem se casam. Se juntam e depois se separam, e se juntam e se separam. Mas realmente, quando a gente sabia o que era correto, era casar-se. Na hora que a gente se casa, tem permissão para ter filhos. Mas também tem que ter permissão para ganhar dinheiro. Já é Sundarangi, já é Mataji Sundarangi. Também tem que ter, já é Mataji Sundarangi. Tem que ter permissão para trabalhar. Por isso que hoje nós ocupamos os filhos também. Mesmo que possam contribuir com Harinam, que possam contribuir com serviços, doações, ou ir um dia na semana adorar a deidade, outro dia vai outro. Mas Prabhupada diz, a vida depende de 2 trilhos, como um trem. E um dos trilhos é desenvolvimento econômico. Dharma, Artha. Se é Artha, não tem moksha. Mesmo Rupa Goswami, ele separou riquezas e dividiu corretamente. Nós vemos que os líderes têm suas habitações, seus carros para viajar, pregar, seu dinheiro para investir em impressão de livros, publicações. Artha. Desenvolvimento econômico é necessário. Depois, claro, a pessoa pode ser feliz, dependendo do que vai fazer com o dinheiro, e depois vê essa libertação. Então, os pais precisam cultivar bem o Dharma de como relacionar-se, precisamos com os filhos, porque o dia que o pai tenha que sair, e ele vai, especialmente em certo momento da vida, ele tem que voltar ao serviço devocional. Claro que aqui se fala que é um poço cego se não houver serviço devocional. Às vezes, o casal está ocupado em serviço devocional. O casal está ocupado em serviço devocional. Opa, Lila Das, Haribol, benvenuti. Então, reverência, Frauji. Então, esta necessidade de educar com cautela e consciência os filhos, porque às vezes uma aposentadoria não vai ser suficiente, e também não é só dinheiro, às vezes se precisa companhia, alguém que ajude. E o homem, teoricamente, ele tem que ter seu tempo nos últimos anos de sua vida ocupado em serviço devocional. Então, quem que vai ajudar é o filho. Quem que ficou foi Kapila Dev.
Debajuti não ficou sozinha, hein? Debajuti não ficou sozinha. Ficou com Kapila Devi. E esta é a maneira em onde a cultura védica e mesmo indiana, como estava falando no começo da aula, quando esse devoto que costura roupas me convidava na casa dele, toda a família conhecia Bhaktisiddhanta, Gaudiya Math, e são sannyasis iniciados, mas eu apreciei como eles são treinados. Eu fui comer no dia depois da festa de Govardhana em ISKCON, ele estava lá em ISKCON sempre participando, as filhas também, e ele me disse, por favor, venha em casa, vai ter mais uma festa. Então fui na casa e realmente a consciência da mãe, da esposa, das duas filhas, ele nem tinha um filho varão, mas só tinha filhas, mas todos muito dedicados. E aí eu perguntava, quando fizeram uma festa de aquelas preparações que se descrevem no Chaitanya Charitamrita, todas diferentes as que nós conhecemos aqui no Ocidente. Mas eu dizia, mas isto é muito saboroso, diferente. Quem que cozinhou? Eu falava para a mãe, a esposa, a senhora cozinhou tudo isto? Aí ela ficava brava. Não, aqui Radha Cooks. Radha Cook, não, eu não, é Radha que dirige, cozinha e controla tudo. E Prabhupada disse uma vez num templo, é Shrimati Radharani que administra e controla todos os assuntos do serviço devocional, mesmo oferecer comida para Krishna. E essa família tem deidades grandes, de 1,20 m e todo, Gornitai, Chaitanya, tudo. Mas mesmo assim, um dia ele me disse, eu vou fazer o mesmo que meu pai e meus avós fizeram. Em certo momento, eu também me dedicar exclusivamente ao serviço devocional e não mais às responsabilidades familiares. E a esposa e as filhas sabem disso, né? Então, é uma cultura em que a obrigatoriedade é de ocupar-se no serviço devocional a partir de certa idade. Essa é a nossa cultura. O título, e Prabhupada falou bem aqui, é como o título que para Vyoma alguém escolheu. Ir para a floresta, Prabhupada disse, não significa tornar-nos como os macacos e os animais ferozes, né, protegendo-nos e lutando contra eles para que não nos devorem. Não, essa não é vida espiritual, numa floresta. E nem precisamos, nem deveríamos ir para a floresta, Srila Prabhupada diz. Então, mas sim, Prabhupada estabeleceu templos, muitos templos. E nos templos, e sempre se precisa de serviço devocional. Sempre tem atividade. E para ocupar-nos em serviço devocional, precisamos tempo livre. Se eu disser, não tenho tempo, Prabhu, não tenho tempo, Prabhu, tenho que trabalhar porque tenho que pagar as contas, vão cortar a luz, vão cortar a água. Então precisamos tempo livre e, como diz para Vyoma, e se não tiver filhos, não tem filho, some ou não tem nenhum filho. Então, nesse caso, a esposa, como está falando aqui nosso querido Paravyoma, o que acontece? Ela deve aceitar seguir o marido nas atividades do serviço devocional. Hoje em dia, já falamos da aposentadoria, não é Paravyoma, já falamos. E as mulheres hoje em dia trabalham e ganham, também pagam, compram suas casas. Não estamos aqui falando de devotas da cultura védica, esposas da cultura védica. Dirigem carros, têm apartamentos, têm conta bancária. Para Vyoma, que pergunta é essa? Por que o marido teria que ficar preocupado? Se não é o filho, é outro esquema. Hoje em dia é diferente. Agora, se ele simplesmente acha que ele tem que pagar tudo,
mesmo que todo mundo está com boa situação financeira, ou que ele não pode morar num ashram ou no templo, ou passar um mês em Nova Gokula fazendo serviço, ou na Índia estudando Bhakti Vaibhava, que não pode, que tem que ficar envolvido em tudo isso, aí é Maya. Maya não é a mulher. Maya é a mente da pessoa que não consegue, que não quer se render a Krishna. Então jogam a culpa a nós outros. Tentam dizer que o problema é a situação da vida. Mas é a mente que não está raciocinando bem. Se a pessoa vê que a esposa sem filhos, ela tem casa, ela tem carro, ela trabalhou por 25 anos numa empresa, né? Onde for, autônoma, uma dentista, uma médica, uma advogada, uma professora. Por que ele, nos últimos 20 anos da vida, não pode ocupar-se diretamente em serviço devocional? Porque ele não quer, a pessoa não quer. Pode jogar a culpa a ninguém. A pessoa não quer. Então, é por isto que se enfatiza tanto isto. Não é abandonar uma mulher sozinha, isso nunca. Mas sim é. E se ela não teve carro, não teve casa, não pagou INSS, então o homem pode morar num lugar sagrado, onde possa ocupar-se desde que acorda até que vai dormir em serviço devocional, e a mulher tem que seguir. Se ela não quis economizar, ou ganhar, ou trabalhar, ou não conseguia, então pode segui-lo. Não é que ele tem que seguir a vida materialista até o final da vida. Pagar as contas, tudo bem. Por que não pagar as contas de luz de uma devota? Por que não pagar a conta de água de uma devota? Qual é o problema com isso? Damos dinheiro até Food for Life. Damos comida até para comedores de carne. Por que não podemos pensar? E este é um ponto tão importante, que até Srila Prabhupada, ele tinha filhos, ele deixou tudo, Brindavan Das, que Brindavan De, seu filho, né? Ele cuidou dos assuntos financeiros e administrativos. Não é que Prabhupada saiu e deixou a Mãe Radharani, que chamava Mataji, mulher de rua, mendigando para comer. Não, nunca aconteceu isso. E até o final deixou até um dinheiro, uma pensão. Eu não vou dar nomes, mas teve chefes 6 que falavam que não queriam, que não, porque, imagine, para a esposa do guru. E disse, não, tem que deixar. Prabhupada viu que tivessem tudo. E olha o serviço que fez. Não é que, ok, me preocupo com que tenham luz, que tenham água, que tenha tudo, e agora vou ver filme o dia todo. Essa é Maya, né? Então por isso, essa é Maya que nós temos. Ocupar-se em serviço devocional, convencer-se acerca da necessidade de cooperar com a missão do Guru. Isso é o objetivo. E hoje tem toda esta oportunidade de fazer as coisas online, como agora. Eu estou na lavanderia agora, da minha casa. Não vou virar a câmera, mas estou na lavanderia, que um lugar separado, puxei um fio de rede. Hoje qualquer um pode dar, e não só para os devotos. Podemos fazer algo também para atrair amigos, parentes, simpatizantes, a que desejem, através da internet, né? Podemos fazer programas como faz Maharaj Chandramukha, Ishvara Prabhu, Purushottaya Maharaj, né? Nem precisamos sair do lar, mas precisamos dedicar o tempo. Dedicar o tempo ao serviço devocional. Então, para isso, durante a juventude, a gente tem que saber que em algum momento isso tem que acontecer,
E para isso temos que tomar as medidas. Eu agradeço a Dhanvantari Swami, porque muitos anos atrás eu ia dar aula lá no seminário, em Campina Grande, e um dia estávamos tomando prasada. Eu ainda dou aula, semana próxima, daqui a 10 dias vou dar aula no seminário na Argentina, vou passar um mês. Então a gente tem que organizar-se para cooperar, sem necessariamente receber dinheiro em troca. Eu vou ver como pago minha passagem e tudo, né? Isso é normal. Mas ele, muitos anos atrás, 12 anos atrás, ele me perguntou: Guneshwara, você paga aposentadoria? Eu falei: não, Maharaj, estávamos almoçando, ele me perguntou. E ele disse: Guneshwara, não faça isso. Vai acabar sendo um fardo para alguém. Ele falou seus filhos, né? Aí, por empatia, por não querer dar uma ansiedade aos meus filhos, comecei a pagar a aposentadoria. Agora só faltam 2 anos. Pronto. E um devoto, ele consegue viver sim com um salário mínimo. Devotos em Nova Gokula, que estão aí na fazenda, nós sabemos que o padrão de adoração de Nova Gokula não caiu. Tem todas as ofrendas, todas. O Raja Boga é completo. Só tiraram um vegetal, uma coisa assim, só. Algo assim, algo mínimo, né? Mas continuam sendo 6, 7 preparações. E aí tem devotos que recebem um dinheiro para continuar ao serviço a Radha Gokulananda. E uma vez eu perguntei para um dos devotos que dedica 15 dias ao serviço devocional, eles se revezam. Desculpe, esqueci de trazer o copo com água. E eu falei: mais ou menos quanto você ganha, né? Que você fica aqui na fazenda fixo, para que não caia o serviço. Ele falou na época, R$700. 700 reais. Hare Krishna de Lila Devidasi. Imagina, uma aposentadoria, então por isso eu agradeço a Dhanvantari Swami. Uma aposentadoria é o dobro disso. Então, durante a vida, a pessoa, quando trabalha, tem que comprar casa. Tem que trabalhar. Quando tem que trabalhar, tem que trabalhar. Já que está trabalhando, porque tem que manter esposa e filhos, pense também como Rupa Goswami pensou. Eu tenho que ter um teto, eu tenho que ter uma estabilidade. Não um teto, mas um dinheiro. E aí vem a aposentadoria. E a pessoa pode ocupar-se em serviço devocional, né? E se for para lugares como Índia, porque às vezes os devotos se retiram em Vrindavan, no Mayapur, nos templos também, né? Na cidade. Prasada é praticamente de graça. Praticamente de graça. Praticamente. Então a aposentadoria sobra para pagar tudo. Então, dessa forma, nós temos que nos organizar para voltar ao serviço devocional. Isto é um chamado e também é um aviso aos jovens e aos adultos para organizarem suas vidas, que estão muito ocupadas em ganhar e gastar, pagando as contas. E também educar os filhos. 2 pontos. Primeiro, sejamos amigos dos filhos. Isso é uma instrução de Chanakya Pandit, das Escrituras. Se a pessoa age com competição, com inveja, com raiva, então, como espera que o filho depois seja voluntariamente ajude a mãe, se a mãe, por exemplo, depois tem que ficar dependente de alguém? Ou o pai, se fica também dependente de alguém. Então, primeiro ponto, tem que educar, mas sem raiva, sem inveja, sem competição, sem crueldade. Tem muito floral que a gente pode tomar, se precisar, para não sentir isso. Porque as escrituras dizem, Putra Mitravat, seja amigo. Segundo ponto, guardar dinheiro, o que se chama como caixa 2. Terceiro ponto, comprar algo onde viver para ter um teto. Dessa forma, com tudo isto. E quarto, pagar a aposentadoria. Então, pronto. Aí a pessoa sabe que a partir dos 60 anos de idade, 60, 60 e pouco, os filhos já cresceram, pronto, volta ao serviço devocional.
Prabhu, o que é que eu posso fazer? Mataji, o que é que eu posso fazer? Tem alguma ocupação para mim? Tem algo que eu possa fazer? Pronto. Resolvido. Agora vou deixar para perguntas. Obrigado. A ver se tem mais